Então, o primeiro passo, né, é selecionar o material que vai ser utilizado. A gente sabe que quando a gente vai trabalhar com qualquer material, é preciso que tudo esteja pronto, arrumado e preparado para fazer aquele procedimento. Não dá tempo de manipular o material e sair correndo, esquecer isso, esquecer aquilo, né? Tudo bem? Em seguida, nós vamos selecionar a moldeira mais adequada para o tamanho do arco do nosso paciente, no caso do nosso manequim, né? Aqui nós temos os dois modelos, o dentado e o edentado. Então vocês têm que selecionar uma moldeira que ela se adapte ao modelo com uma certa folga, que cubra todo o arco, né? Cubra toda a região de interesse. Ou seja, no caso do dentado tem que chegar no superior até a região de tuberosidade, cobrir todo o arco dentário, e é preciso que ela entre com uma certa folga. Repara só, essa moldeira aqui é a número S5, é a maior moldeira. Mesmo assim, ela está justa no nosso modelo. Ela está justa, ela está encostando no rebordo alveolar na região posterior, né? Se ela está encostando, vai ter espaço para o material de moldagem? Não vai ter. Então a gente vai precisar fazer um pequeno ajuste. Isso vocês terão de fazer também, quando vocês forem moldar. E que a moldeira é alumínio, né? Ela é flexível. Então ela permite que a gente faça uma deformação, ó. A gente vem, deforma, abre um pouquinho. Aqui na região, na flange lateral, tá? De forma que ela entre, ó. Agora ela tá com uma folguinha, tá vendo como é que ela tá mexendo um pouquinho, ó? Tem um espaçozinho, então a gente tem que deixar esse espaço para comportar o material de moldagem, senão ele vai rasgar ou vai perfurar. Tranquilo? Agora vamos para o nosso edentado. Essa é uma moldeira específica para edentado. Vocês podem ver que ela é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais rasa. Tá? Se o kit de vocês não tiver, não tem problema, vocês vão moldar com a moldeira de dentado mesmo. Tá bom? O que nós selecionamos aqui, a melhor moldeira que se adaptou ao manequim edentado foi a S2. Novamente, ela precisa cobrir todo o arco até a região de tuberosidade. Ela precisa ter uma folga para comportar o material de moldagem. A gente tem uma espessura mínima aí, que a gente vai ter uns 2, 3 milímetros de material de moldagem, tranquilo? O nosso próximo passo agora vai ser revestir toda a borda da moldeira com a nossa cerinha periférica. A cera periférica, ela tem um sulco, justamente para encaixar, facilitar o posicionamento na borda da moldeira. Para que serve a cera periférica? Para não machucar a mucosa do paciente, né? Você tem uma borda muito afiada, aqui no caso da moldeira de alumínio isso é pior ainda, né? E a cera periférica permite até que a gente faça uma personalização da nossa moldeira. Então a gente vai encaixando a cerinha e vai apertando lateralmente, vocês estão vendo? Ó, encaixou no sulco, aperta lateralmente. Apertando lateralmente, vocês vão estar travando a cera na borda da moldeira e vão estar reduzindo o volume lateral, porque não é para deixar ela muito grossa nas laterais. Ok? É tranquilo isso aqui, né? Facinho. A gente cobre toda a borda da moldeira até a região posterior. Olha só, uma tirinha já é o suficiente para essa moldeira S2. Tudo bem? O que a gente faz agora, gente? A gente tem que provar novamente a moldeira, verificar se ela continua com a folga, porque às vezes a gente engrossa um pouquinho a borda da moldeira, né? E ela passa a ficar justa demais de novo. E a gente tem que ajustar antes de fazer o molde. Isso tem que ser visto antes, não durante a moldagem, né? Tudo bem? Perfeito. Então nossa moldeira está adaptada, bonitinha. Essa cera aqui permite, por exemplo, ó, se em alguma região a moldeira estiver muito afastada do fundo de vestíbulo,
a gente consegue fazer o quê? A gente consegue esticar essa cerinha periférica, olha. Dar uma esticadinha nela, para ela se aproximar um pouquinho mais do fundo de vestíbulo, tá vendo? A gente personaliza. A gente ajusta uma moldeira que é padrão, né, para um arco dentário que é único. Tranquilo? Para a gente conseguir o melhor resultado possível. Tá bom? Então a gente precisa moldar bem o que, gente? O que a gente deseja? A gente deseja uma boa cópia de todo o arco, de todo o fundo de vestíbulo, até a região de tuberosidade e palato, sem que bolhas de ar fiquem aprisionadas, que pode acontecer durante a moldagem. O aprisionamento de bolhas de ar, o alginato não conseguir chegar até essas regiões de fundo de vestíbulo, principalmente, e a região aqui do fundo da abóbada palatina. Tá bom? Então, quando nós formos realizar a moldagem, como vocês viram lá, nós vamos preencher a moldeira com alginato e vamos levar um pouco do alginato, pode ser com o dedo ou com aquela seringa de alimentação geral, também serve, tá bom? Ao fundo de vestíbulo, nós conduzimos um pouco do alginato ao fundo de vestíbulo e um pouquinho aqui na região do palato, e aí nós posicionamos a nossa moldeira. Vamos lá? Adentar no mesmo esquema, gente, olha só. A gente vai encaixando a serinha periférica, né? A gente vai apertando a lateral para ela travar na moldeira e ficar com pouco volume lateral, né? Até a região posterior. Essa moldeira é grandona, ficou faltando um pedacinho, né? A gente vai ter que complementar. Ainda não? Oi? Certinho. Não, dela toda não. E a gente verifica novamente se tem espaço. Ó, continua com a folguinha. Subir aqui um pouquinho para do dente. Exatamente. O que aconteceu aqui na vestibular? Olha lá. Tá vendo como é que tá longe do fundo de vestíbulo na vestibular? Sim. Ah, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma compensada, aumentando aqui com a cera, ó, para a cera facilitar a condução do alginato naquela região. Já melhorou ali. Tranquilo? O restante do arco está tudo bem. Vamos em frente então? Próxima etapa, dosar o alginato, né? O alginato está acondicionado num pote plástico. Perfeito? Isso aqui é bem legal de fazer. Colocar a etiqueta com as instruções do fabricante, tanto do alginato quanto do gesso. O gesso é muito importante, porque aquela proporção água-pó do gesso, ela varia muito de um fabricante para outro. A gente já sabe que no gesso tipo 3 está em torno de 30%, mas alguns fabricantes fazem com uma proporção diferente, né? Então a proporção que a gente sabe que é teórica nem sempre bate com a do fabricante. Então coloquem uma etiqueta, que se não for a própria etiqueta do produto, bota uma outra etiqueta e só passa as principais informações, qual a marca, qual a proporção, né? Para que vocês tenham como referência. Então, o que a gente precisa fazer com o alginato antes de dosar? A gente tem que fazer uma homogeneização do pó. A gente dá uma virada, ó, sacode o pó, que é isso, padroniza a compactação das partículas, né? E homogeniza os componentes, para a gente conseguir uma medida que vai ser uma medida volumétrica. Isso é interessante trabalhar com duas cubetas. O que vai primeiro? É o pó e depois a água? Ou primeiro é a água e depois o pó? O que vai primeiro? A água. O pó vai sempre sobre a água. É a maneira mais fácil de você incorporar as duas fases e conseguir fazer uma mistura homogênea sem formar grânulos. Depois fica mais difícil de você dissolver, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós temos que usar a medida de água e de pó do fabricante
Nós vamos trabalhar com 3 medidas de pó, ok? Cada colherzinha de pó é um anelzinho na medida de água, tá bom? Se formos trabalhar com 3 pazinhas, é o potinho de água até a última medida. Tudo bem? Então já está dosado. Então eu vou dosar o meu pó. Trabalhar sempre de máscara, né? Eu não vou colocar máscara, senão não vou conseguir falar direito aqui. Mas esse alginato geltrate, ele tem uma propriedade que eles colocam propileno glicol para evitar que aquela nuvem de pó seja muito intensa. Por isso que é dust free, né? Livre de poeira. Vocês estão notando aqui que eu abri o pote e não levantou aquela nuvem de poeira. Outros alginatos levantam uma nuvem de poeira bem densa. Então o que eu vou pegar, o pote está bem cheio, né? Eu vou colher. O Dust Free tem uma outra característica. O pó ele fica meio aglomerado pela presença do propileno glicol. Então ele tende a formar uns vazios aqui quando a gente vai medir. A gente tem que corrigir isso aqui, ó. A própria espátula a gente dá umas batidinhas, ó, para permitir que aqueles vazios diminuam. Depois a gente vem, dá uma rasante com a espátula para tirar o excesso e a gente coloca em uma das cubetas aqui, ó. Primeira dose. Tudo bem? Vamos para a segunda. Vocês vão olhando, a colherzinha transparente, se tiver algum vazio vocês vão ver. Senão vai dar erro na medida. Tá? Ó, dei minha rasante. Segunda pazinha. Aqui para não tornar, que está bem cheio. Peguei a segunda pazinha, a terceira pazinha. Vocês conseguem ver aqui que tem um vazio grandão aqui? Ou não dá para ver? Tá? É justamente isso que eu estou falando. Então, vou vir aqui, ó. Permitir que aquele vazio seja preenchido. Alguns vazios ficam, né? Não tem jeito. Eu dei a rasante, beleza. O vazio já diminuiu lá, ó. Dá pra ver lá? Tá menorzinho, né? Então as 3 medidas de alginato. Tranquilo, né? Vou tampar. Aqui a nossa medida de água. Aqui o que a gente vai fazer? Trabalhar com 2 cubetas é muito tranquilo, né? É muito cômodo, porque se for cada colherzinha jogar na água, né, quando eu chegar na terceira colherzinha, a primeira já está reagindo, já está gelificando, tá? Então olha aqui, vou pegar a minha medida. O que eu vou fazer? Existe uma variação aqui, né? Pode ter um pouquinho de espaço vazio ali que não foi preenchido na minha medida do pó, então eu vou reservar um pouquinho só do líquido. Eu vou deixar aqui, vou incorporar o pó. Se eu sentir que a minha mistura não está com a plasticidade necessária, eu boto o resto. Vamos lá. Agora eu vou incorporando o pó. Como é que é a manipulação desse material, gente? Nós temos 1 minuto no total, né? Então eu preciso, ó, primeiro eu incorporo o pó na água, para não levantar uma nuvem de poeira. Ó, tá um pouco denso, eu vou colocar o resto. E agora eu preciso manipular isso aqui com vigor, comprimindo o alginato nas paredes da cubeta, para a gente conseguir fazer uma boa dissolução do pó, uma boa homogeneização, para a gente ter uma mistura bem cremosa, sem grânulos, sem grumos, né? Perfeito? A gente colhe o material agora com a espátula, pego a moldeira, preencho a moldeira de encontro às bordas, está bem compactado, né?
Tranquilo? Eu vou pegar agora um pouco desse alginato aqui, vou conduzir ao fundo de vestíbulo com o dedo, vou preencher na região do palato e eu vou posicionar minha moldeira da região posterior para a anterior, até que a moldeira assente quase totalmente, né? A região posterior está lá, bonitinha, né? E agora eu vou aguardar o processo de geleificação. O tempo total aqui para o alginato de presa regular é em torno de 2 minutos. Nós temos aproximadamente 1 minuto, 1 minuto 20 para fazer a manipulação, o preenchimento da moldeira, a condução do alginato até o fundo de vestíbulo e o palato e a inserção da moldeira na boca. É um tempo bastante curto, mesmo para o alginato de presa regular. Tá? Esse tempo pode ser estendido de que forma, gente? Água gelada. Isso aí. Diminuindo a temperatura da água, do ambiente. Tá? A gente insere na boca, vamos imaginar, a gente usou água gelada e a temperatura ambiente está em torno de 20 graus. Está com ar-condicionado no consultório. A boca está a quantos graus? 36. É isso? Então, no momento que a gente inserir na boca, o processo vai acelerar, não vai? Por causa da temperatura. Então, se a gente estiver controlando o resíduo que está na cubeta, quando ele geleificar, a gente já sabe que na boca já geleificou. Com certeza. Tá? Ó, já ocorreu a geleificação. Virou um gel. Parece uma borracha? Não exatamente. Parece uma gelatina. Essa é a aparência do nosso alginato. Ele geleificou. E agora nós vamos remover. Como é que a gente vai remover? Com um movimento puxando, tá? Com cuidado. No edentado é tranquilo, sai com certa facilidade. E tá lá o nosso molde. Ficaram algumas pequenas bolhas? Ficaram. Tem uma bolinha no palato, outra no rebordo aqui, na região de tuberosidade, mas nada assim muito sério, que vai comprometer o nosso trabalho. Porque nós vamos preparar um modelo de estudos para confeccionar uma moldeira individual para uma moldagem de precisão. Tranquilo? Então, remover o alginato, o que a gente precisa fazer com ele? A gente vai verter o gesso, né? Quanto tempo a gente tem para verter esse gesso? Muito pouco tempo. Então pode ser que a gente precise fazer uma outra moldagem do arco inferior. Enquanto isso, nós temos que manter o nosso alginato num ambiente de 100% de umidade, dentro de uma caixinha umidificadora. 2 espuminhas umedecidas, uma caixa com fechamento hermético. Fechou. A gente vai retardar aquele fenômeno de perda de água. Qual é o nome? Cinérese, né? Se deixar imerso na água, acontece o quê? Qual o outro fenômeno? É embebição, exatamente. Então aqui a gente está retardando o fenômeno, ele vai ocorrer, mas só que a gente vai ter mais tempo para verter o nosso gesso, suficiente para a gente fazer uma outra moldagem de um outro arco, mandar o paciente para casa e aí preparar o nosso gesso, pesar, medir bonitinho, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora, né? A segunda etapa do nosso trabalho. Nós vamos preparar o nosso modelo de gesso em cima desse nosso molde. O gesso precisa ser pesado, né? A água medida. Nós vamos manipular aqui, como padrão, 100 gramas de gesso. Então a gente liga a balança, tara a balança, pesa 100 gramas. Esse aqui é o gesso tipo 3. Também está etiquetado, tá? E aqui tem a proporção água-pó recomendada pelo fabricante. Por que essa proporção varia, gente? Se é gesso tipo 3, teoricamente tinha que ser a mesma para todo mundo. É porque os fabricantes aditivam o gesso. Essa aditivação modifica a proporção água-pó. Então cada fabricante quer fazer o gesso com uma característica um pouquinho diferente
e muda o processo, né? Então vamos ver qual é a recomendação aqui. De 30 a 40 ml para 100 gramas, ou seja, de 30 a 40% de água. Tá? É importante a gente saber isso. Então vamos trabalhar na média, vamos trabalhar com 35. Beleza? Vamos lá? Então, pesar o gesso, ligou a balança. Ó, ela já está no zero, ela já está tarada. Caso não esteja, você aperta a tara, ou se a sua balança for aquela de gangorra, tá tranquilo, não precisa nem usar a cubeta. O recipientezinho da balança já é o suficiente para você fazer a sua dosagem. Então vamos pegar o nosso gesso. A espátula para gesso já é uma espátula metálica. É mais adequada, mais rígida. Então vamos medindo aqui o nosso gesso. Nossa, gravado. Então a nossa seringa tem 20 ml, né? Nós temos que medir 35. Então é importante a gente ter uma outra cubeta. A mesma coisa do alginato, 2 cubetas. É fundamental para a gente trabalhar sem a gente se enrolar, tá? Então aqui a gente já medimos 20, ó, a gente joga aqui. Pá. Vamos pegar um pouquinho mais. Precisamos de mais quanto? 15, né? Vamos trabalhar com 35, não é isso? Então aqui, ó, um pouquinho mais de 15, tirar a bolha, ml, mais 15 ml, tá? Então uns 35 aqui. Vamos ver se vai ficar bom. E agora, o que a gente faz? Joga o pó na água, a água no pó? O pó na água. Sempre que a gente for misturar um pó com um líquido, é o pó no líquido. Tá? Regra geral. Tranquilo? Para fazer para preencher o nosso molde, nós vamos trabalhar com um equipamento que está aqui, vocês estão vendo, né? Que é um vibrador. Tem um vibrador grandão lá no fundo da sala para vocês trabalharem, né? É muito importante a gente cobrir esse vibrador, proteger esse vibrador. Quando o vibrador é pequeno, a gente ensaca o vibrador. Quando o vibrador é grande, a gente pode botar um plástico grandão e pode forrar com papel, porque senão, né, daqui a um mês, se você estiver trabalhando no seu consultório, você não vai nem enxergar mais o seu vibrador, você vai enxergar uma montanha de gesso e ter um vibrador lá dentro. E é muito complicado limpar, tá? Então forrou para manter a ordem, né? É muito importante, os pacientes, eles observam muito isso, como é a organização do seu consultório. Então o que a gente vai fazer agora? Pó na água. E agora para a espatulação? Podia ter sido menos água. Espatulação vigorosa. Para uma boa mistura. A gente pode espatular em torno de 1 minuto aqui. A gente tem um tempo um pouquinho maior disso, né? A dona do gesso aqui pode usar 30 ml, tá? 35 foi um pouquinho demais. Porque 30 a 40 é uma variação grande, né? Então, nosso gesso, ó, o que a gente faz agora? Quando a gente fez essa mistura, ficaram bolhas de ar incorporadas.
Então a gente pega essa mistura, bota um pouquinho no vibrador, as bolhas vão começar a aflorar a superfície, vai melhorar a densidade do teu gesso. Vocês estão vendo ali? Dá pra ver as bolinhas? Ou não? Ok? Agora vamos pegar o nosso molde. Apoiamos o nosso molde no vibrador e vamos colocando, ó, pequenos incrementos. Eu encosto aqui a espátula no palato e o gesso vai fluindo, ele vai preenchendo, tá? No modelo dentado, gente, é muito mais difícil. Você tem regiões muito mais delgadas que precisam ser preenchidas. O que acontece? O gesso tem que entrar e o ar tem que sair. Se o gesso entrar e o ar não sair, o que vai acontecer ali? Vai ficar uma bolha, não é? Vai ficar uma bolha. Aí você perde o seu trabalho. Você não pode verter outro modelo. Você é obrigado a moldar novamente. Então aqui a gente preenche, né? Ó, preenche toda a região de interesse. Vai chegar um momento que não dá mais para trabalhar no vibrador. Você vai começar a colocar gesso, ele vai começar a cair. Olha lá, já está caindo, né? Nesse momento a gente desliga o vibrador, ou tira, no caso, a nossa moldeira, o nosso molde do vibrador, leva para a bancada e termina de fazer o preenchimento sem a vibração, para que o gesso fique contido e você consiga fazer uma espessura mínima de gesso aqui, ó. Tá? Não dá para deixar pouco gesso, principalmente a região do palato. Se você deixar pouco gesso, depois ali quebra. E você precisa daquela área copiada, né? Você vai precisar fazer a sua moldeira ou outro trabalho qualquer que você for fazer. Você tem que ter aquela região com uma espessura mínima para você ter resistência para trabalhar. Então preencheu, vamos evitar, né? Alguns profissionais nem fazem isso, mas eu gosto. Por quê? Porque o gesso vai começar a trocar água com alginato se a gente deixar aqui. A gente colocar aqui no ambiente 100% úmido, o alginato não vai roubar a água do gesso. Ok? Fechou. O que a gente tem que fazer agora? Quanto tempo a gente tem que esperar para tirar? Oi? 45 minutos. 45 minutos. É a média da presa final do gesso. Quando está concluído o processo, o fenômeno da cristalização. Tá? Com cerca de 10 minutos, você vai observar que o gesso vai perder o brilho. É a presa inicial. Às vezes engana a gente, ele está com pressa, já está bom, vou tirar, aí quebra. Porque o gesso está totalmente amolecido ainda, né? Então com 45 minutos eu tenho que tirar o meu modelo do alginato. Eu posso deixar para tirar na semana que vem? No alginato não, outros materiais de moldagem eu posso. Por quê? Porque o alginato ataca a superfície do gesso. E vai ficar com aquela superfície toda esbranquiçada que vocês viram lá na aula teórica, toda esfarelenta. Você vai perder qualidade no teu modelo, tá bom? Ao passo que você também vai ter o fenômeno da cinérese, ele só está retardado pelo fato de estar no umidificador. Outra coisa, gente, esses materiais que a gente vai trabalhar, tanto qualquer um, mas aqui no caso, alginato e gesso, o resíduo que ficou na cuba e na espátula, ele jamais pode ser jogado dentro da pia. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse resíduo com uma folha de papel, tira o excesso todo que for possível, né? Joga lá dentro da lixeira e aí aquela sujeirinha que ficou vocês vão lavar. Tranquilo? Tudo bem? Vamos trabalhar então?